Mateus 7,15. Tenham cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Alguém pode colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, tampouco uma árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então, em Mateus 7, Jesus nos traz um texto, uma fala dele, que nos alerta contra falsos ensinos, contra falsos profetas, falsos pastores e falsos professores, né? E ele diz que a gente não pode analisar as pessoas pelo que elas falam, nem pela ação de Deus na vida do próximo com relação a milagres, né? Porque ele diz que quando as pessoas clamarem, esses falsos mestres dirão: não expulsamos demônios, não realizamos milagres em teu nome. Só que aí Jesus está realizando milagre em favor da pessoa por quem ele ora, né? E ele frisa bastante a questão da prática, a questão dos bons frutos, da consequência das suas práticas. Porque diz: entrará no reino dos céus apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. E quando diz nunca os conheci, diz: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então, que a classificação das pessoas, né, dos que entram e dos que não entram, está muito relacionada à prática das boas obras ou de más obras, não necessariamente o que essas pessoas falam, né? Então devemos ter muito cuidado com pessoas que se arrumam muito bem, que falam muito bem, que falam aquilo que você espera ouvir, mas que na prática não fazem na sua vida aquilo que Deus ensinou, que é generosidade, que é buscar justiça acima de tudo, que é ser uma pessoa correta em todos os sentidos. A gente muitas vezes, quando vê alguém pregando, a gente não sabe como é essa pessoa no íntimo, como ela negocia a portas fechadas, como ela lida com contratos e colaboradores. A gente não sabe como essa pessoa procede na sua vida privada. Muitas vezes, quando acontecem escândalos, então as pessoas tomam sustos, né? Porque estão acostumadas a ter um reflexo do que a pessoa fala, não como aquela pessoa vive. Então, para a gente ter uma boa dimensão de quem é essa pessoa, né, a gente deve ver os frutos que saem dela. Isso nos traz uma reflexão também com relação aos nossos frutos, né? Se a gente confunde as coisas de Deus com as coisas dos homens, porque quando a palavra diz fazer a vontade de Deus, qual que é a vontade de Deus? Que a gente ame a Deus sobre todas as coisas e que a gente ame ao próximo como a nós mesmos, certo? Amar a Deus, colocar a Deus acima de tudo, né? Dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus, prestar culto a Deus, adorar a Deus, fazer Deus ser a referência na nossa vida, os princípios dele de amor acima de tudo, né? Em reverência a ele. E amar ao próximo como a nós mesmos, né? Amar ao próximo de se eu gosto de ganhar roupa nova para mim, quando eu for dar uma roupa para quem precisa, eu não dou uma roupa velha, eu dou uma roupa nova também, igual eu gosto de ganhar. Porque aí eu tô amando o próximo como a mim mesmo, igual a mim, né? E nisso se baseiam todos os profetas, todo o ensino. Mas o que a gente faz no dia a dia? A gente se envolve com política, a gente se envolve com políticos, a gente faz da política e dos políticos as nossas certezas, né, de isso seria lutar pelo correto. A gente adquire vieses políticos, que isso seria o correto, aquele não seria. E quando a gente faz isso, a gente está
exaltando ações humanas, correntes de pensamentos humanas, está deixando de lado aquilo que a palavra de Deus nos ensina, que é muito simples. É viver em amor ao próximo, em generosidade. E contra essas coisas não há lei. Então, é uma reflexão para a gente ganhar consciência de quais frutos a gente tem produzido, né? Se as riquezas que a gente tem recebido, a gente tem usado para ajudar o próximo a crescer, para suprir as necessidades do outro, porque Jesus nos ensina a não acumular riquezas. E se aqueles que nós chamamos de pastores também estão seguindo esses ensinos. Se são pessoas que ajudam o próximo, se são pessoas que acumulam riquezas. Então ficam os conselhos de Jesus Cristo para que cada um pondere e siga no seu caminho.